Esse ano retomamos fazendo 2 vezes por mês, quinzenalmente. É nossa intenção podermos retomar como a gestão anterior, fazendo semanalmente, ou seja, 4 vezes por mês. E sinto que, de certa forma, essa possibilidade começa a se colocar na medida que as pessoas recobram a relação com a quarta aqui, né? Eu digo isso porque eu começo a encontrar aqui pessoas que me são familiares, que frequentavam regularmente ano passado as quartas do conselho, né, Carla? Chica, algumas pessoas que regularmente estavam aqui nas quartas-feiras. Então, eu tenho a impressão que, de certa forma, a gente começa a receber essa resposta e nós podemos avançar em ter esse evento semanalmente, né? É um espaço importante para nós, onde nós temos, na medida do possível, acolhido a demanda daqueles que fazem sugestões, sugerem temas. Nós, no mês que vem, nós inclusive estamos fazendo, no mês de julho, que nós anteriormente não fazíamos, nós teremos no dia 3 de julho, uma mesa que nós vamos estar discutindo a questão da militância do psicólogo, ou seja, o psicólogo e a militância, de certa forma, militância política, né? Ela deverá estar conosco a professora Vanessa, o professor Zé Nilton, no dia 3 de julho. Esses 2 nomes já estão confirmados, você já deve estar recebendo comunicação imediatamente. E no dia 17 de julho, quando nós vamos estar discutindo aqui as políticas públicas, psicólogos e políticas públicas, onde já está confirmada a presença da Fernanda Ottoni, falando das questões das políticas públicas na área jurídica, e há 2 outros nomes que estão sendo confirmados. Então vocês estarão recebendo essa comunicação. A mesa de hoje, nós vamos estar trabalhando aqui o homem supérfluo e o pai necessário, questões para a ética. A mesa hoje será coordenada pela presidente da Câmara de Ética do Conselho Regional de Psicologia, a Samília Assad, quem vai coordenar os trabalhos dessa mesa. Eu devo dizer para vocês que uma série de demandas me leva a estar acompanhando vocês na sala contígua. Eu não vou poder estar aqui, mas vou estar acompanhando um pouco a distância, tá? Mas é com muito prazer que nos recebemos e que podemos dar continuidade a esse projeto que tem recebido um grande reconhecimento dos psicólogos. Então, Samira, eu passo a palavra para você. Gente, boa noite. Eu estou me retirando. Dá licença. Aqui é muito bem-vindo, não é? Então, eu já vou chamar para compor a mesa Jesus Santiago, psicanalista, doutor em psicanálise pela Universidade Paris 7, professor do programa Paris 8, professor do programa de pós-graduação da UFMG, na linha de pesquisa de estudos psicanalíticos e presidente da Escola Brasileira de Psicanálise e filiado à Associação Mundial de Psicanálise. E chamo também Paulo Secarelli, psicólogo, psicanalista, doutor em psicopatologia fundamental e psicanálise pela Universidade Paris 7, professor do Departamento de Psicologia da PUC Minas, e do curso de pós-graduação, professor do curso de pós-graduação Ciência e Religião, da Newton de Paiva, membro efetivo do 10º plenário do Conselho Regional de Psicologia, 4ª Região. Bom, então eu vou passar a palavra para o nosso convidado, Jesus Santiago. Bom, gente, o que eu trouxe
trouxe aqui para vocês hoje, na verdade, diz respeito já a uma pesquisa que eu venho desenvolvendo no programa de pós-graduação da UFMG já há algum tempo, sobre o tema, intitulo o tema, a teoria do parceiro. Bom, já tem uns 3 semestres que eu venho trabalhando nesse tema. Evidentemente, é importante eu assinalar para vocês que se trata de uma pesquisa que eu desenvolvo no interior da orientação lacaniana. Minha formação universitária, inclusive, foi feita numa universidade de orientação lacaniana. Eu continuo a minha prática clínica e a minha formação como analista no interior do ensino de Jacques Lacan. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês sobre esse tema, que me foi sugerido falar, diz respeito a uma elaboração no interior dessa perspectiva, vamos dizer, no interior da psicanálise contemporânea. Bom, eu confesso que o tema que me foi sugerido falar, o pai necessário e o homem supérfluo, acarreta-me algumas dificuldades, particularmente no tocante ao uso desse qualificativo de supérfluo concernente à posição subjetiva do masculino na modernidade. Eu suponho, que se trata de uma designação do masculino na modernidade. Eu refiro aqui à modernidade porque ninguém lançaria mão de um tal qualificativo para o homem, por exemplo, medieval, representado pela indumentária de um guerreiro dotado das armaduras de ferro e dos valores morais, da valentia e da coragem heróica própria dessa época. Quanto à designação do necessário, proposta para o pai, no título dessa exposição, que me foi sugerida, posso dizer que, considerando uma parte importante da obra de Jacques Lacan, ela é mais do que evidente e própria. Se a função significante do pai é necessária, função que se explicita pelo fato de que, na teoria lacaniana de constituição do sujeito, o pai entra sempre como nome, Então, se essa função do pai é necessária, é porque ela desempenha um papel estruturante para todo ser falante. Esse papel estruturante do pai se traduz pela sua capacidade de encarnar a lei que age sobre o desejo de uma mulher no momento preciso em que ela se torna mãe, Trata-se do que a maioria que conhece, espero, porque esse é um momento certamente importante, dos textos de Lacan, Então, essa relação do pai com a mãe no momento da procriação, ela é conhecida como uma operação de metaforização, do desejo da mãe pelo nome do pai, cuja consequência é fazer valer para a criança a lei do significante, Fazer valer para a criança a ordem da linguagem, que se traduz no seu vocabulário pela significação falha. Será que eu posso sentar do lado de lá, que eu posso usar o prato? Pode ser. Deixa eu... Bom, então, a ideia da metáfora paterna, como se diz, é de que o processo de constituição do sujeito, então, tem um homem,
uma mulher que deseja ter um filho. Então precede, na verdade, a vinda do menino ao mundo, não é, um homem e uma mulher, um par, né, parental, vamos dizer assim, né, e há principalmente a relação dual da mãe com o filho. Não é? A ideia do Lacan é que, na verdade, se a mulher entra com o corpo, entra com tudo aquilo que constitui, vamos dizer, que encarna a natureza, não é? Para a criança, o pai entra com o nome, não é? Ele tem um valor simbólico e ele permite, de alguma forma, traduzir esse desejo da mãe pelo filho, não é? Produzindo aqui exatamente o que ele chama de significação fálica, ou seja, é uma certa inscrição da criança na ordem da cultura, vamos dizer assim, não é? É a constituição do inconsciente, que para a psicanálise lacaniana, o inconsciente ele é transindividual, não é? Ele não é uma entidade que se fecha, não é uma totalidade, vamos dizer, fechada nela própria, não é? O inconsciente é, para a psicanálise lacaniana, o discurso do outro, não é? Tudo isso que se recebe, Freud tratou isso na forma de uma certa herança filogenética, não é? O Lacan compreende o inconsciente como discurso, como aquilo que o sujeito recebe do outro, aí o outro com O maiúsculo, para dizer que não se trata do semelhante, não é? Se trata daquilo que constitui os valores, as normas, não é? Os significantes que se localizam no âmbito da cultura, do simbólico. Porque... Então, o pai então entra aí, como eu disse, como um significante, não é? Daí a designação, o nome do pai, não é? Por que afirmar, no entanto, que essa função do pai se faz necessária para a constituição do sujeito da linguagem? Não é? Eu coloco essa pergunta, por que chamar o pai aí de necessário? Não é? O necessário, eu já gostaria de adiantar, não é? Ele é importante na obra do Lacan e ele diz respeito às 4 categorias modais do Aristóteles. Não é? Quando ele está falando de necessário, se o pai é necessário, ele corresponde às 4 categorias modais. Eu vou precisar disso aqui para... Então, em Aristóteles, as 4 categorias modais é o necessário, o impossível, o contingente e o possível. Nós vamos precisar principalmente dessas 3 aqui. Então, o pai está colocado nesse lugar, não é? O pai é necessário, eu suponho que o CRP, quando me propõe falar disso, é de que o necessário aí, não é que ele é um fator, não é? Vamos dizer assim, que assume a função de uma espécie de lei, não é? De lei que regula a própria constituição do sujeito da linguagem, do ser falante, não é? Então, por que afirmar, no entanto, que a lei do pai se faz necessária para a constituição do sujeito da linguagem? Responder essa pergunta supõe dar conta da equivalência que se estabeleceu ao longo do ensino de Lacan entre o nome do pai e a dita função universal da lei, não é? Poderia responder essa questão dizendo simplesmente que é porque a mãe é um objeto desejável pelo filho, não é? Mesmo porque a mãe ali no nascimento do filho, ela entra, não é, de uma forma maciça, não é, com o corpo, não é, com tudo isso que se constitui como, vamos dizer, o desejo dessa mãe, não é, em relação ao filho. Então, eu poderia então responder essa questão dizendo simplesmente que é porque a mãe é um objeto desejável pelo filho. Tudo bem, eu até estou de acordo, não é? Por mais simples que seja, é uma resposta óbvia e inquestionável. Porém, segundo o
rigor conceitual próprio do saber analítico, dizer apenas isto seria bastante insuficiente, pois não se trata de tomar como natural o fato de que a mãe seja esse objeto primordialmente desejável. Se a lei do pai é necessária, é porque ela constitui a mãe no lugar do objeto do desejo, não é? Em outros termos, é necessário que o pai, por meio de sua função interditora, e a função interditora do pai, não diz respeito simplesmente ao fato de que ele censura, vamos dizer assim, ou impede, constitui uma espécie de empecilho do acesso da criança em relação à mãe, não é o objeto do desejo da criança, não, é porque o pai deseja a mãe. Tem uma certa positividade na teoria lacaniana, o fato de que o pai entra de alguma forma, cumprindo essa função de uma lei interditora. Quer dizer, a interdição diz respeito exatamente a algo que ele tem com, não propriamente a mãe, mas a mulher, não é? Vamos dizer que para a psicanálise, o homem e a mulher para a psicanálise, o homem e a mulher não constituem uma família, A família supõe que essas posições possam ser agregadas por duas outras funções, A função materna e a função paterna, o que supõe a procriação, Então, se a lei do pai é necessária, é porque, em outros termos, é necessário que o pai, por meio de sua função interditora, possa fazer da mãe o objeto absoluto do desejo. É por isso mesmo que a lei deve ser concebida como idêntica ao desejo. É uma ideia difícil, às vezes, de se assimilar no texto lacaniano, mas a lei e o desejo são idênticos. Não há uma relação de anterioridade entre uma coisa e outra. A lei e o desejo se conjugam, e essa, de alguma forma, é o modo como, de alguma forma, Lacan captou a teoria do recalque em Freud. Exatamente essa conjugação íntima entre a lei e o desejo. Então, por isso mesmo que a lei deve ser concebida como idêntica ao desejo, uma vez que a interdição, tu não desejarás tua mãe, conjuga-se para o filho com o dizer, tu desejarás tua mãe. A ideia segundo a qual a lei é o desejo, exigiu a escritura de um mito, cuja essência consiste em estabelecer uma solidariedade íntima entre a emergência de uma lei que regula a relação entre os homens de um mesmo clã e o ato parricida cometido pelos filhos. Só queria chamar a atenção, já que nós estamos entre psicólogos, é interessante isso no Freud. O Freud, para pensar a questão do pai, para pensar o exercício da paternidade, ele não recorreu vamos dizer, aos recursos da psicologia experimental. Vamos pensar no SPID, uma orientação psicogenética, para saber como é que o pai funciona na relação com o filho. Ele recorreu a um mito. É interessante a gente pensar o valor que o mito tem na obra de Freud. Por que ele recorreu a uma experiência mítica para tentar traduzir aquilo que seria a sua concepção do que é a paternidade. Ele não fez como toda orientação psicogenética, e aí eu cito a psicanálise mesma, Speed, Bowlby, com a teoria do apego, que fazem experiências mesmo, da relação da criança, por exemplo, com a mãe. Freud não fez isso. Ele recorreu a um mito exatamente para tentar dar conta daquilo que seria a função paterna. Então, a partir dos termos do próprio Freud, reafirma-se assim que não há nada de natural na lei paterna, visto ser necessário postular um crime para que a lei se torne a contrapartida imediata do amor ao pai. O valor mítico desse crime se constitui para explicitar o caráter necessário e, portanto, universal da lei do pai para os homens.
para a psicanálise, o crime visa traduzir a necessária inscrição de todo homem numa lei universal. Eu vou fazer uma coisa aqui, que lá no meu seminário eu faço com um certo... eu tenho um certo tempo, um semestre, eu tenho uma aula de 4 horas, né? Mas que é exatamente mostrar para vocês o uso que o Lacan faz da lógica para explicar exatamente por que Freud lançou mão desse livro. Tá? O recurso que Freud utilizou no âmbito da etnologia, não é? Produzindo um certo mito, o Lacan vai fazer uma formalização lógica. Ele vai se valer dos recursos da lógica simbólica, que exatamente traduz, nesse caso, o que seria, não é, o lado masculino da sexuação. Então, o que eu estou dizendo exatamente é que o crime, não é, na origem dessa... A explicação que o Freud tem para dizer que o pai está no lugar da lei, não é? Ele se vale, ele faz isso a partir de um crime, de um mito, não é? Que ele constrói, que ele postura, não é? O Lacan vai traduzir isso em termos lógicos, não é? Então ele vai dizer que no início existe um personagem que não está submetido à lei da castração. Esse mito, então, isso aqui é um quantificador, não é? Que particulariza a existência de um elemento num conjunto de termos. Então existe apenas um, não é? Que não está submetido à lei da castração. Bom, esse sujeito aqui, esse existe ao menos um, não é? Seria o pai da horda primitiva, ou seja, o homem que tem acesso a todas as mulheres, que goza de todas as mulheres. Freud supunha que a civilização começou assim. Ele tem alguns indícios, ele se vale, por exemplo, do Fraser, né? Ele utiliza alguns autores, pesquisadores no campo da etnologia para postular esse mito. Bom, o que ele vai dizer é que os filhos, diante disso, né, vão matar o pai. Ao matar o pai, eles passam a assumir uma determinada lei, não é? Que é uma interdição com relação a algumas mulheres. Bom, a partir daí, todos os filhos vão estar submetidos a essa lei. Não é? Então, isso a gente pode escrever assim. São apenas 2 quantificadores, um que é o quantificador de existência, um particular e um quantificador universal. Para todo x, φ de x. Então, o que vai acontecer é que depois do crime, não é? Depois do crime, institui-se uma lei que regula a relação entre os homens no mesmo clã. Institui-se uma lei que regula o acesso dos homens às mulheres. Não é? A ideia, inclusive, é de que as mulheres circulam, não é, entre os clãs. Não é? A ideia inicial do próprio Freud é que as mulheres, de alguma forma, circulam no interior dos clãs, não é? Dos diferentes clãs. Bom, tornou-se para nós, evidentemente, nas sociedades frias e mecânicas, não é? Essa interdição diz respeito à mãe, à irmã, não é? Quer dizer, há uma lei que regula o acesso às mulheres, não é? Então, a ideia... Então, para a psicanálise, o crime visa traduzir a necessária inscrição de todo homem numa lei universal. Ou seja, para todo x, φ de x, que resulta, por sua vez, da negação da função representada pelo pai mítico, né? A exceção paterna lá, não é? De totem tabu, não existe x, não φ de x. Ou seja, tem ao menos um que não está submetido a essa lei. Para a lei se instituir, precisa de haver um crime, não é? Que de alguma forma recusa, nega, não é? Esse lugar de exceção que o pai tinha, não é? No interior dessa horda chamada por Freud horda primitiva. Então, é preciso ainda esclarecer melhor esse caráter necessário e universal dessa lei, pois o seu antinaturalismo apenas se institui pela sua irredutibilidade a uma função genérica exercida pelo pai. A expressão empregada por Lacan,
Então há um antinaturalismo, evidentemente, nessa maneira de colocar o problema da paternidade, não é? Quer dizer, ser pai e ser mãe não diz respeito às funções biológicas que ambos cumprem, não é? No próprio ato da procriação, não é? Então há um profundo antinaturalismo que, a meu ver, se institui pela sua irredutibilidade a uma função genérica exercida pelo pai. A expressão empregada por Lacan, nesse particular, é de que o pai é o vetor de uma encarnação da lei no desejo. O pai, então, seria o vetor, não é, de uma encarnação da lei no desejo. É o pai que conjuga essa relação que eu disse antes da lei e do desejo, não é? Essa relação de identidade, não é, entre a lei e o desejo, essa relação de equivalência entre a lei e o desejo. A expressão, então, empregada por Lacan, de que o pai é o vetor de uma encarnação da lei e do desejo, surge para reforçar ainda mais essa recusa da função paterna, entendida como uma regra geral. Em outros termos, o exercício da função paterna supõe que um pai saiba deixar vazio o lugar que ocupa no seio da família. O exemplo que a gente tem, ou seja, o contra-exemplo, não é? Seria do pai que se toma por um pai. O exemplo, então, o contra-exemplo, é o pai do presidente Schreber, não é? Esse caso do Freud, que trata exatamente de um caso de psicose, não é? Uma psicose paranoica, não é? Então, o pai de Schreber revela-se um tirano da vida doméstica, que quer colocar ordem em casa, apresentando uma solução e um regulamento para tudo. Eu não vou entrar aqui no mérito, talvez na discussão a gente possa voltar, não é? O pai do Schreber é um médico, ortopedista, né, que se tornou famoso, inclusive, mas que tinha todo um método, né, de criação, de educação dos filhos, que passava por essa exigência, por esse rigor, né, onde ele, uso aqui a expressão, né, ele se tornava esse verdadeiro tirano